Olá, bom dia! Mais um dia iniciando aqui na Terra, né, no nosso país, e nós estamos juntos novamente buscando a presença do nosso Deus, iniciando o nosso dia, entregando a Ele, né, esse momento, mais esse dia, né, mais esse período, né, de 24 horas que vamos viver na Sua presença. Nós estamos entregando ao Senhor. Começamos as nossas manhãs entregando a Deus e dizendo a Ele que nós aceitamos as Suas misericórdias renovadas sobre nós, que nós queremos inclinar o nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma, buscar o alimento que vem dele, que nós entendemos isso, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, nós entendemos e buscamos primeiro o recurso que vem dele. Que o Senhor nos encha nessa manhã, que Ele seja favorável a nós, que Ele libere sobre nós, né, aquilo que nós precisamos. Cada um tem a sua necessidade específica, mas quando o Senhor fala, quando ficou o relato lá de Atos sobre o início da igreja, diz que entre eles ninguém havia falta de nada, né? Porque estavam juntos, buscando unânimes em oração, no partir do pão, de casa em casa. Então nós estamos também assim. Bom dia, queridas. Bom dia, companheiras. Elilde, Clarice, Luísa, Laurinelli, irmão Walter. Bom dia, Franci. Nós estamos juntos, né? Buscando o nosso Deus, buscando a sua presença e, como eu sempre falo, Ele se agrada da unidade, Ele deseja habitar no meio do seu povo, Ele ordena vida e bênção quando os irmãos andam em união, e assim nós estamos, cada um na sua casa, no seu lar, mas com o mesmo propósito de receber do Senhor a direção para esses dias, de nos tornarmos fortes, de nos tornarmos valentes, não apenas de ter os nossos problemas, dificuldades resolvidos, solucionados. Queremos além, queremos ser aqueles que contribuem, né? Que Deus pode contar. Queremos sim que Ele nos ajude a vencer as nossas limitações, mas mais do que isso, nós queremos também que Ele nos use como cura para o mundo, como apoio ao necessitado, né? Queremos que Ele nos capacite a levar também o reino para aqueles que necessitam, para tocar na vida daqueles que nos cercam e trazer a presença do Senhor. Bom dia, Lauren. Trazer a presença do Senhor. E é por isso que estamos aqui. E o Senhor tem formado, né, esse grande exército, né, um povo, tem um cântico antigo que fala isso. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra que é capaz de vencer o inimigo. E o inimigo é espiritual, né? O inimigo, ele não é carne nem sangue, mas são principados, potestades. O inimigo também está aqui. Há muitos inimigos dentro de nós que precisam ser exterminados, né? Que precisam ser vencidos. Mas isso nós só iremos conseguir buscando a direção, a orientação do nosso general, daquele que nos capacita e daquele que nos dá estratégias e nos faz enxergar, né, qual a forma de ataque, quando precisamos recuar, quando precisamos nos arrepender, lamentar, chorar, quando precisamos apenas dar gritos de louvor, né, de júbilo, de alegria, quando é hora de calar e cantar o louvor,
que atrai a sua presença. Tudo isso o Senhor tem nos ensinado nesse tempo, né, em que nós estamos aqui. Eu tenho certeza, e eu acho que eu vou fazer isso um dia, uma semana aí, trazer vocês para compartilhar o que é que Deus tem te ensinado nesse período, né? O que é que o Senhor tem fortalecido no seu interior. É bom a gente compartilhar umas com as outras. Bom dia, Dona Enides. É isso mesmo, Laurinelli disse que Davi ele conseguiu vencer os 2 tipos de inimigos. Ele tinha os inimigos físicos e eram inimigos grandes, difíceis de se vencer, e ele tinha também, né, o inimigo interior, né? Então, falando tudo isso, falando de exército, de guerra, de ser preparado, o salmo de hoje é um salmo que é considerado um salmo militar. Ele fala justamente, né, é um salmo que Davi, ele usava esse recurso da palavra, ele usava muito bem, né, esse recurso da palavra para fortalecer o seu exército. A gente já sabe, né, que ele tinha esse dom. Nos momentos de dificuldade, ele produzia as orações e depois enviava para serem transformadas em músicas. E nós sabemos que a música é um recurso poderoso para nos lembrar, para fortalecer, para trazer à nossa memória, né, aquilo que de fato nos dá esperança. E ele usava, existem outros salmos que são assim, que vai falando dessa parte militar. Davi era um homem de guerra, Davi tinha um exército e ele tinha a fé no Senhor, né? Então ele queria também passar para aqueles aos quais ele comandava, essa confiança, né, em Deus, fortalecer essa confiança em Deus. E esse salmo diz que quando Davi combateu Aram-Naaraim e Aram-Zobá. E quando Joabe, que era um dos seus generais, voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Essa história está lá em 2 Samuel 8, 2 Samuel 8, versículo 3 a 8. Se você quiser dar uma olhadinha e se aprofundar mais no texto. E lá nesse texto de 2 Samuel, ele fala da vitória, né, que Davi conseguiu. Mas no Salmo, a gente vai começar a ler aqui, a gente vai ver que ele também está falando, ele também retrata um momento de derrota. Então vamos lá para o nosso Salmo de hoje, para a palavra que o Senhor deseja liberar para nós nessa manhã. Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira. Restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem.
Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. Aqui então nós vemos é possível ver um diálogo entre Davi e Deus. E ele fala no início de uma batalha. Ele está se referindo especificamente a essa guerra com esses reis, né? E ele fala de uma batalha, né? Desse momento em que foi perdida. No relato de 2 Samuel, não ficou registrada a derrota de Davi. Isso é muito interessante, né? Lá em Samuel só ficou registrada a vitória, né? O que Deus proporcionou para aquele momento. Mas Davi registrou no Salmo. Ele tinha esse hábito de sempre buscar o Senhor, né? Para cada situação. E uma derrota era algo muito doído para o povo de Israel, que tinha se acostumado a ser um povo de batalha. Era como se Deus não estivesse ali. Acho que eu já falei sobre isso em algum salmo aí. É como se Deus não estivesse com eles. Então houve uma batalha em que Davi e seu exército perdeu. E pelo texto, pelo que ele coloca aqui, foi algo muito devastador, porque ele traz metáforas muito fortes, né? Ele fala que sacudiu a terra, abriu fendas e pede a Deus que repare essas brechas, né? Diz que Deus deu um vinho estonteante. Vinho estonteante faz a gente ficar grogue, bêbado, perde, né? O senso mesmo, perde direção, a gente não consegue refletir. E é interessante que ele sempre atribui a confiança dele de que Deus é poderoso. E a gente viu isso, Davi ainda jovenzinho, quando respondeu à afronta de Golias, né? E se colocou para lutar contra esse gigante filisteu. A gente vê que ele confiava de fato no Senhor, que uma afronta ao nome do Senhor, para ele era algo bem sério, né? Então, quando há uma perda, Davi se incomoda e ele, pela intimidade que ele tem com Deus, ele já chega de uma forma, né? Tu nos rejeitaste, parece até que ele está acusando Deus, mas a gente já sabe, né? Do relacionamento que ele tinha, da intimidade que ele podia chegar e se expressar, e Deus entende Davi, e aí ele vai pedindo, ia ter um outro momento de batalha, né? E ele vai pedindo ao Senhor que não permita do jeito dele, que não permita que aconteça outro momento como esse, em que eles ficaram tontos, em que parecia que a terra iria se abrir e engoli-los, enfim. E aí ele vai falando, pedindo a Deus que o salve, que responda, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Só o Senhor, né, liberando a sua mão direita e nos respondendo aqui, aqueles a quem ele ama serão libertos. Esse versículo me lembrou a situação de Pedro, quando Jesus está andando sobre as águas e ele pede a Jesus: se és tu, então que eu também ande. E Jesus fala: vem. E ele vai. Mas em determinado momento ele deixa de olhar para o Senhor e olha para a circunstância que ele está em cima da água, tempestade, e aí ele começa a afundar. E Jesus vem, ele grita, né? Salva-me, Senhor. E Jesus vem e dá a mão a Pedro e o sustenta. E a fala de Jesus é: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esses dias eu vi um arqueólogo, né, falando sobre a palavra fé para os hebreus não é uma palavra como é para a gente, abstrata. Não é abstrata.
E que essa cena de Pedro aqui seria o retrato do que é fé. Quando tudo parece desmoronar, você consegue se agarrar, né, em uma tábua, né, e aí consegue se manter vivo mesmo em meio ao caos. Então, Davi estava vivendo um momento de caos, ele questiona a Deus por que da perda, mas ele entende que a salvação, né, agora ele caminha para essa fé de segurar na mão direita do Senhor. Ele sabe que só a mão do Senhor, né? Só segurando na mão do Senhor é que ele poderia de fato vencer os seus inimigos, que não era a habilidade dele, não era o armamento pesado que ele tivesse, os tanques de guerra que o fariam vencer naquele momento. Somente o Senhor poderia fazer isso. E aí a gente vê que Deus fala com Davi, que aqui não é apenas um monólogo, é um diálogo. Ele diz do seu santuário, Deus falou. Davi conseguiu ouvir a voz de Deus, isso é tão precioso. Quantas e quantas vezes nós estamos no nosso momento de oração, mas parece que é só a gente que fala, né? E parece que Deus não nos responde. E como é um bálsamo, uma alegria, quando nós sentimos, né, a voz do Senhor nos dando direção, como muda tudo, né? Se o nosso momento de oração foi por algum tipo de tristeza, angústia ou qualquer outra situação, você ouvir Deus falar do seu santo trono, faça assim, haja assim, é tão prazeroso, é tão... Ai, eu não tô achando a palavra, assim, mas, assim, muda tudo, né? Muda a direção, muda seu semblante. E Davi ouviu a voz do Senhor falando com ele. E o que Deus fala é: confie. Ele vai dizendo dos lugares, né? Falando da geografia daquele lugar e vai lembrando a Davi: ó, tal lugar é meu. É como se ele falasse: olha, a Bahia é minha, São Paulo eu já peguei nas minhas mãos, eu bebo água lá em Minas Gerais, não sei, né? É como se ele fosse identificando os lugares da geografia de Israel e falando para Davi: poxa, fui eu que estabeleci, confie, tem algum ponto da sua fé que foi abalado. E aí ele traz esse salmo, né? Depois dessa conversa que ele tem com Deus, que ele não entendeu o motivo daquela perda, se ele sempre confiava no Senhor, se ele sempre ia, por que naquele momento ele perdeu? Ele conversa com Deus e o Senhor não diz exatamente assim, ó, foi por isso, foi por aquilo, eu que quis, mas ele vai relembrando a Davi quem ele é. Ele vai relembrando a Davi o que ele fez e que ele está no controle de todas as coisas. Bom dia, Marizinho. Que ele está no controle de todas as coisas. E aí, Davi ainda continua perguntando, né? Ele não consegue entender, ele fala: não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Eu vejo essa pergunta não como uma acusação agora de Davi. É tipo assim, como se ele tivesse caído em si. E aí ele fala: não foste tu, ó Deus. Então não foi o Senhor que deixou de sair conosco? Não foi o Senhor que não estava com o teu exército? Quando Deus fala que ele vai dividir Siquém, que Gileade é dele, Manassés também, Efraim é o capacete. Então, quando Deus vai falando isso, Davi vai caindo em si e vai entendendo: não foi o Senhor que nos deixou. Então, ele consegue perceber que o socorro do homem, né? Tudo o que ele pudesse fazer seria inútil se o Senhor não estivesse ali, se o Senhor não estivesse sendo honrado
glorificado. Claro que o Senhor sempre estava, mas talvez por um instante o exército de Israel confiou na sua força, confiou na sua própria força e esqueceu de dar honra e glória ao Senhor. Conosco também pode acontecer isso, sabe? Porque nós temos, né, a nossa capacidade, o nosso intelecto, mas é naquilo que a gente de fato é bom que nós precisamos nos colocar diante do Senhor, para que a honra, a glória seja de fato para Ele, né? Que como João Batista falou, né? Que Ele cresça, que Ele apareça e que a gente diminua, né? Mas é tão interessante que quando a gente dá essa honra ao Senhor, né? Permite que Ele cresça, Ele não nos pisa, Ele não é um Deus que pisa, Ele também nos eleva, né? Nesse momento, e assim Ele fazia com Davi. Quando Davi lembrava, entendia, levava para o povo, para o seu exército, que a confiança de fato deveria estar no Senhor e não no muito treino que eles já tinham, né? Não na sua habilidade. Deus os honrava, Deus os glorificava, né? Deus os elevava e fazia com que as nações em volta temessem o exército de Israel. O nome que ficava aparente era o de Davi, né? Deus está com Davi, Davi é forte, Davi é valente. Então, olha, é algo surpreendente, me surpreende essas coisas de Deus e me deixa assim maravilhada, extasiada mesmo, de saber que Ele deseja nos elevar, né? Nos fazer participantes da sua honra, mas que Ele, antes disso, quer que entreguemos totalmente de coração as nossas coroas, né, para Ele, aquilo que é valoroso para nós, as nossas habilidades, aquilo que nós sabemos fazer muito bem. Ele deseja que a gente lance diante dele, reconhecendo que Ele sim é o Todo-Poderoso, que Ele sim é quem nos capacita. Então, é isso que eu consigo enxergar nesse salmo, apesar de ser um salmo militar, foi um salmo usado por Davi para fortalecer o seu exército, para dar direção, para trazer a resposta, o que aconteceu naquele dia em que nós perdemos. E a resposta foi, em algum ponto, vocês deixaram de confiar verdadeiramente em mim. Eu sempre estive aqui, eu não abandonei o exército. Vocês precisam apenas se achegar e segurar na minha mão direita. E aí ele termina o salmo dizendo isso. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. E da mesma forma, eu termino. Pare de usar. Se você tem usado as suas estratégias e não tem conseguido avançar, pare de usar as suas estratégias. Se permita se render diante do Senhor. Grite, né? Salva-me, Senhor. E agarre a mão que Ele estender para você. Agarre, porque é aí que você vai estar aprendendo a exercitar a sua fé. Que o Senhor nos abençoe na manhã de hoje, né? Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades, né? A vencer nas nossas batalhas pessoais. Que Ele nos fortaleça e que Ele, através dessas vitórias, Ele crie mesmo em nós o povo que Ele deseja, né? Para avançar, para desfazer. É isso que o Senhor hoje olha para nós. Ele ungiu Jesus para desfazer as obras do diabo e Ele chama a sua igreja para entrar nesse mesmo contexto de desfazer as obras do diabo.
A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tenha fé, busque ao seu Senhor, confie nele, traga as estratégias do alto e mantenha-se firme para que as portas do inferno não prevaleçam dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? Se posicione como um guerreiro do Senhor, mas sempre confiando nele e não na tua habilidade, não na tua força, não estribado no teu próprio entendimento. Senhor, aleluia, nós te honramos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, nessa manhã. Ó Senhor, Jesus, ajuda-nos a ver, a enxergar a tua mão estendida, Senhor, para nos salvar, para nos dar a direção, para nos reerguer, Senhor. Ajuda-nos a exercitar essa fé, Senhor, que pode ser pequenininha, mas que se existir, vai fazer as montanhas se moverem de lugar, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Ó Deus, que busquem a estratégia vinda do alto, Senhor, que elevem as suas almas, que parem no lugar secreto para buscar a tua face e entender o que o Senhor deseja que seja feito, Pai, e que seja feito a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Dá graça, Senhor, força, equilíbrio para enfrentarmos esse dia, Senhor, na tua presença. É o que nós te pedimos para hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. Até amanhã. Um grande abraço para vocês.